Olá, graça e paz, louvado seja Deus, amém? Esse já é o terceiro vídeo falando a respeito do exemplo de Jesus Cristo de prosperidade. Por que tantos vídeos falando a respeito do exemplo de Jesus de prosperidade? Porque existe um conceito errôneo, cultural, de que Jesus era pobre. Então, para fundamentar ainda mais, nós precisamos ter calma e repetir esse vídeo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então é melhor fazer vídeos curtos, de no máximo 10 minutos, onde nós vamos explicando pelas escrituras que Jesus ele era próspero e nós podemos também andar nas mesmas pisaduras que ele andou, entendendo essa prosperidade bíblica, essa prosperidade que vem de Deus. Amém? Então nós já vimos aqui que Jesus ele nasceu num estábulo não porque ele não tinha condições, era porque não havia lugar na hospedaria. Nós vimos também aqui que as pessoas alegam que Jesus não tinha nem casa, nenhum lugar onde repousar a cabeça, ou seja, ele dormia ao relento. E nós vimos pelas escrituras que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. De Cafarnaum ele ia para as cidades circunvizinhas pregar o evangelho. Nós vimos que Jesus era suprido de forma miraculosa pelo seu Pai. Nós vimos também que Jesus tinha recursos financeiros para ajudar os pobres. E agora nós vamos ver que Jesus ele era roubado pelo seu tesoureiro. Irmãos, nenhum pobre precisa ter um tesoureiro, alguém que cuide da bolsa, alguém que administre as finanças. E Jesus ele tinha um tesoureiro. Judas era quem carregava a bolsa, aonde se guardava o dinheiro do ministério de Jesus. Ou seja, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ora, para que um pobre precisaria de alguém para cuidar do seu dinheiro, se não existia, como dizem alguns? Em João capítulo 13, versículo 29, diz assim: pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhes tinha ordenado que lhe desse alguma coisa aos pobres. E a Bíblia diz que ele era ladrão e roubava dessa bolsa que levava consigo sem ser notado. Então, se Jesus tivesse poucas moedas ali na bolsa e Judas roubasse, todos iriam descobrir. Mas porque havia recursos abundantes, Judas roubavam e os discípulos só foram descobrir isso depois que ele traiu Jesus. É verdade, nós precisamos entender que o Evangelho de João foi um dos últimos a serem escritos. E é interessante, ou seja, depois que Judas traiu, muitas coisas vieram à tona. E a Bíblia diz que ele era ladrão, em João 12:6. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então nós vemos aqui naquele momento que aquela mulher foi ungir Jesus, derramando o alabastro, um perfume muito caro, né? Judas disse: para que esse desperdício? Isso não poderia ser vendido e ser dado aos pobres, como outras pessoas também levavam ofertas para Jesus, e Jesus direcionava para a venda algumas delas e fazia com que o dinheiro fosse para os pobres. Judas aqui, ele fala a respeito disso, mas não porque ele tivesse cuidado com os pobres. Depois os discípulos ficaram sabendo que ele era ladrão. Se Jesus tivesse pouco dinheiro, facilmente se perceberia qualquer falta. No entanto, Judas roubou Jesus por cerca de 3 anos, sem ser percebido. O texto que vimos em João capítulo 13, 29, fala de uma ocasião um pouco antes da morte de Jesus, e vemos que Judas ainda era o responsável pela bolsa. Quando lemos em outros lugares no Evangelho de João a citação de que Judas era ladrão, não devemos pensar que ele tinha sido descoberto desde o início da história, que é narrada no texto do Evangelho. Mas precisamos lembrar que aquele texto foi escrito muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, e todos os acontecimentos já tinham se desenrolado. E ao citarem Judas, acrescentavam a informação de que ele era ladrão.
não porque alguém soubesse desde o começo, mas porque souberam depois. Então, é importante nós entendermos que Jesus era próspero, porque ele tinha um tesoureiro, esse tesoureiro ainda roubava ele, e mesmo assim os recursos eram abundantes. Amém? Mas não somente por causa disso, porque Jesus também lidava com riquezas com naturalidade. Ele foi quem menos se escandalizou quando uma mulher usou um perfume que custava um salário de um ano para derramar nos seus pés. Se ele fosse pobre, poderia ter considerado isso um desperdício, como o ladrão fez. Em João capítulo 12, versículo de 3 a 5, vai falar disso. Diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários. Jesus se diferenciava dos pobres. Depois de derramado o perfume, Judas perguntou por que não se dava aos pobres o dinheiro da venda do perfume. E Jesus respondeu da seguinte maneira, no versículo 8. Diz assim: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Amém? Se Jesus fosse pobre, ele não teria feito essa distinção. Vemos claramente que ele não se identificava com esta condição, ou teria dito: sempre haverá pobres como eu. Outra coisa, irmãos, que destacava Jesus: Jesus vestia roupas boas. Quando Jesus morreu, os soldados sortearam suas roupas para ver quem ficaria com elas. Eles teriam sorteado as vestes sujas e rasgadas de um mendigo ou gastas e ruins de um pobre? É certo que não. Aquela roupa tinha aquela túnica, ela valiosa. Amém? Em João 19, 23 e 24 diz: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhes as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, os fizeram os soldados. Então, veja, as roupas de Jesus tinham muito valor. Além deles repartirem as roupas, ainda a túnica lançaram sorte para se cumprir a profecia e para também demonstrar o valor daquela túnica. Jesus jamais deixou faltar alguma coisa aos seus discípulos, quando ele faz a pergunta em Lucas capítulo 22, versículo 35, quando ele diz assim: a seguir Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Os discípulos deixaram seus empregos para seguir Jesus. Certamente, Jesus tinha a capacidade de sustentar todos eles com as necessidades que tinham e encontrariam no caminho. Se nada faltou a eles enquanto estavam com Jesus, devemos concluir que tiveram suprimento completo e provisão abundante. Isso não é ser pobre, isso é ser alguém suprido, próspero, abençoado. Vemos então, por meio dessas referências bíblicas, que embora Jesus não tinha tido uma vida de luxo e de pompa, ele era sim um homem próspero. Nada lhe faltava e era abundantemente suprido em tudo. O que nós precisamos entender quando falamos de prosperidade bíblica é que não é esbanjar, não é viver uma vida de gastos, de acúmulo de bens. Não, é uma vida que você é suprido, tanto você como os seus. Nós vemos isso na vida de Jesus, nós vemos isso na vida dos apóstolos, nós vemos isso também na vida de todos aqueles que servem a Deus. Porque Deus, ele é um Deus de recompensas. Deus é um Deus que faz com que os seus filhos e os seus servos sejam supridos em todas as áreas. Isto sim é prosperidade bíblica.
Se esse vídeo te abençoou, compartilha ele com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente. Fazendo assim, você nos ajuda a produzir mais materiais como esses e abençoar mais pessoas com o Evangelho da Salvação. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.